Ainda de pé, vamos rever o texto escolhido por vocês, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Quero convidá-los dos versos 16 em diante. Meus irmãos, quero agradecer ao bom Deus por mais esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos santos anjos da igreja, pastor Neném, Charival. Muito obrigado, pastor. O Senhor é uma bênção. Minha pastora, irmã Léa, Deus abençoe a vida da senhora. Nós amamos vocês. Deus abençoe a vida da coordenação, da UMADA. Nosso diácono Emerson, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, juntamente com a sua esposa, a irmã Slaine. Deus abençoe. É bom estar com vocês. Estivemos aqui o ano passado, no retiro, né? E se me deixar de fora o ano que vem, Jesus vai pegar vocês. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Eu agradeço pela vida da minha esposa, dos meus filhos. E o João disse assim: pai, fale o meu nome. Tem 3 anos só. Nossa cabeça, aí nós porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Versículo 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Amém? Podem sentar, meus irmãos, muito obrigado. Eu peço sua atenção para os próximos minutos. Deus tem uma palavra no nosso coração. Quando nós olhamos o texto em apreço, e é necessário que façamos um pano de fundo, nós olhamos a vida deste profeta, a quem a maioria dos comentaristas dedica a autoria de Lamentações. Nós sabemos muito pouco acerca da procedência de Jeremias. Todos me ouvem e digam amém. Amém. Mas o prefácio do livro de Jeremias nos diz que ele nasceu, os primeiros versículos, em Anatote. Nos diz que ele é filho do sacerdote Ilquias. Anatote é uma vila, irmãos, que fica mais ou menos a 4 quilômetros a nordeste de Jerusalém, hoje a atual Anata, que ficava dentro do território de Benjamim. Essa cidade parece até ter sido uma cidade levita nos tempos de Josué, conforme aponta Josué capítulo 21. E, como a grande maioria dos comentaristas afirmam, também a casa de Abiatar, o sumo sacerdote nos tempos de Davi. Quando a Bíblia vai nos dizer que Jeremias era um dos sacerdotes que estavam em Anatote, filho de Ilquias, nós podemos trazer essa possibilidade de que ele sim pertencia à descendência da família de Abiatar. A Bíblia não precisa muito a data de nascimento deste profeta, olha aqui para mim, mas ele deve ter nascido entre 650 a 645 a.C. Nos últimos anos ali do reinado de Manassés, e o chamado dele aconteceu em 626 a.C., no 13º ano do reinado de Josias. Quando nós olhamos para a história de Jeremias, é necessário, a guisa de introdução, entendermos o que estava acontecendo no mundo antigo.
para entendermos por que Jeremias foi convocado por Deus e por que ele escrevera o livro que vocês escolheram como tema. Grandes acontecimentos estavam ocorrendo no cenário internacional, na vida de Jeremias. Nós olhamos a ascendência e a queda do penúltimo império antes de Babilônia, que era o império da Assíria. A Assíria, nos primeiros anos de vida de Jeremias, através do seu último grande rei, Assurbanipal, ela entra em declínio. Haja visto que a grande parte da Ásia do mundo antigo, quase toda havia sido conquistada pela Assíria. Um país muito forte, belicamente falando, mas que foi se deteriorando rapidamente após a morte de Assurbanipal. Enfraquecida já pelas guerras, enfraquecida pelas derrotas, né, tanto dos cimérios e citas pelo leste da Assíria, como agora pela ascensão de um exército misto entre medos e caldeus. Os medos e os caldeus se juntam através de um homem chamado Nabucodonosor, Nabopolassar. Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, estava à frente da grande tomada do crescente fértil. Tudo que via pela frente ele conquistava. A história vai nos dizer que Nabopolassar ele adoece, tem que se retirar de cena, e é aí que entra Nabucodonosor na história. E Nabucodonosor vai enfrentar em 612 a Síria, e pela última vez a Síria enfrenta o exército caldeu e cai para Nabucodonosor. Mesmo assim, depois de uma grande derrota, preste atenção aqui, redobre a sua atenção para você entender o que Deus tem para a nossa vida. Mesmo assim, depois dessa grande derrota, quando Nínive cai, a Síria ainda tenta se reerguer, fazendo alianças. Eles vão para Arã, e os líderes que restaram tentam fazer algumas alianças, dentre elas com o faraó Neco do Egito, que aceita a aliança. E quando o faraó está marchando para encontrar a Síria, para enfrentar novamente o exército caldeu, a gente conhece essa batalha quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, principalmente os acontecimentos históricos, a batalha de Megido ou de Megido, quando Josias, o rei de Judá, morre através das mãos de Neco. Quando eles se juntam, eles vão para a batalha conhecida, uma batalha conhecidíssima, tanto do período histórico, né, quanto na Bíblia, que é a Batalha de Carquemes. E ali eles estão batalhando, estão lutando, e Nabucodonosor arrasa de vez com a história da Assíria do mato. Eles ganham a batalha, e Neco volta para o Egito envergonhado, e a Síria nunca mais se levantou. Quando eles ganham a batalha, essa vitória começou a ter repercussões no crescente fértil, principalmente na parte superior, onde ficava Judá, e Judá sentiu a pressão. Pouco tempo depois, Judá foi sitiada, foi cercada. Pouco tempo depois, Judá foi amedrontada por este exército e por Nabucodonosor. É nesse cenário, um cenário caótico, espiritualmente falando, porque os antecessores do rei Josias, já visto, o seu avô e o seu pai, Manassés e Amon, havia trazido muita idolatria para dentro de Israel. Quantos me ouvem? Amém? Havia trazido muita idolatria ao reino de Israel, muita prostituição cultural. Para os irmãos terem noção, durante os quase 60 anos que esses dois reis reinaram, estava até difícil entender o que era a verdadeira adoração e o que era paganismo dentro de Israel. Estavam se misturando, havia um sincretismo religioso, e a decadência espiritual estava muito acentuada. Para agravar a situação, minha pastora, matam o profeta Isaías cerrado ao meio. E quando matam o profeta Isaías, os aspirantes a profeta se assustam com a situação e talvez não querem mais serem oráculos de Deus, porque quem vai querer ser depois de tudo que está acontecendo? É nesse cenário que Deus invade a cidade de Anatote, uma cidade sacerdotal, uma cidade que ali, para muitos, na nossa visão ou na visão da época, era uma cidade que não dava para tirar um profeta, porque ali habitavam os sacerdotes. Mas é nessa cidade que Deus entra na casa de um homem chamado Ilquias. E quando Deus adentra
entra na casa de Ilquias, o versículo 4, de forma pessoal, o profeta Jeremias vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E é interessante que o discurso divino, irmãos, começa mostrando que aquilo que estava acontecendo naquele momento era algo previamente estruturado por Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Não mataram Isaías cerrado ao meio e Deus disse assim: e agora? Vou ter que chamar um sacerdote porque não tem ninguém. De jeito nenhum. E a prova está no versículo de número 5, quando ele diz: antes de formá-lo no ventre, antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já te conheci. Eu já te conhecia e já havia te separado, santificado. Tu já estava nos meus planos. E as nações eu já tinha te dado por profeta. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Quando Deus escolhe alguém, o escolhido não tem escolha. Quando Deus escolhe alguém, os seus planos são frustrados para que os dele aconteça na sua vida. Aleluia! Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Glória a Deus. Dá para acordar esse crente bonito aí do seu lado? Diga para ele assim: ninguém frustra os planos de Deus. Aleluia! Isaías foi cerrado ao meio, mas Deus já tinha em mente Jeremias. Deus sabia quem seria Jeremias, mas Jeremias sabia também do peso da responsabilidade. Isaías sabia do peso do ministério. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer para Deus: Senhor, não dá. Eu sou muito jovem para o tamanho do peso. Eu sei o que é que vai vir, eu sei o que é que está acontecendo no cenário, eu sei que o negócio não vai ser fácil. Mas a resposta de Deus foi imediata, porque Deus ama mesclar responsabilidade com conforto da sua palavra. Ele sabe da responsabilidade, mas ele vai dizer assim: não diga que você é jovem, porque onde eu mandar você vai ter que ir. Aleluia. E o que eu falar, você vai ter que dizer o que eu estou falando. Aí Deus vai dar uma palavra de conforto, mas não fique com medo. Versículo 8: pois eu estarei com você, a fim de livrá-lo de tudo, declara o Senhor. Quando Jeremias é chamado, olha aqui para mim, por favor. Quando Jeremias é chamado, e ele não tem para onde ir, porque como eu falei, reafirmo, quando a gente é chamado, irmãos, a gente não tem muita escolha. E se você tentar viver longe dos projetos de Deus, você vai viver uma vida desgraçada. Você vai viver uma vida infeliz e incompleta. Todas as pessoas que aceitaram esse chamado, por mais difícil que seja, é plenamente feliz. É o que vocês cantaram. É chorando, mas é sorrindo por fora. A alma está sangrando. Quem diz? O crente está dando a paz do Senhor. Perguntam para ele: como é que está? Né? Mas aí a resposta é: está tudo bem. Só Deus sabe como muitas das vezes a gente chega para adorar. Né? Mas por quê? Porque a gente sabe que não temos escolha. A gente sabe de uma coisa: que não existe lugar melhor do que a presença. Quem já esteve lá fora sabe do que eu estou falando. Tem um louvor que diz isso: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Pode até pintar, mas não vai dar certo, porque o lugar melhor para se estar é o centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, pode até se levantar 11.000, vai ter que cair 1.000 ao lado, 10.000 à direita, mas você vai estar debaixo da mão do Onipotente. Quando nós olhamos, irmãos, ele já começa o capítulo 2 exortando o povo. Vocês sabem que o chamado de Jeremias não foi fácil. Ele já começa dizendo, alertando o povo, porque o povo havia deixado as fontes de águas vivas. E ele vai dizer: vocês deixaram as fontes de águas para beber de águas de cisternas, cisternas quebradas, cisternas que não retêm águas, cisternas que existem águas sujas. Vocês preferiram tomar de cisternas do que tomar direto da fonte. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem toma de cisterna um dia fica com sede, porque a água da cisterna acaba. Mas quem está tomando da fonte, aleluia, não tem período para ter sede. Pode ser de
Ele está dizendo para o povo: voltem-se para Deus, porque Deus quer que vocês se voltem para que Ele possa abençoar vocês. Vamos adiantar aqui por conta do tempo. No capítulo 7, Deus disse: vai para a porta do templo, Jeremias, e na porta do templo exorta o povo. Primeira coisa que o povo fez, presta atenção, foi abandonar a Deus, o dono da obra, tomando água de cisterna. Segunda coisa, o povo estava profanando o templo. Por quê? Porque a palavra que veio a Jeremias foi: vocês que adentram a este templo, levantam as mãos e diz: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, mas eu não estou aí, vocês não estão fazendo nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, porque culto é mais do que erguer a mão. Aleluia. Culto é mais do que chamar a atenção e querer aparecer. Culto para Deus, talvez você faça um culto que quem está olhando diz assim: ó, que culto daquele irmão, e Deus lá dizendo: eu não estou aceitando isso. Meu Deus. Eu conheço que é a verdadeira intenção dele, eu conheço a verdadeira intenção dela. Porque culto envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, reverência. Culto envolve reverência. Às vezes você passa o culto todinho conversando, mexendo no celular, e quer que Deus fale com você. Aí tem um hino animado, você levanta a mão, sente até um arrepio, fala até em línguas, mas não está agradando o dono da obra, porque culto envolve primeiro reverência. O sábio Salomão, escrevendo a Eclesiastes, disse: guarda o teu pé quando adentrares na casa do Senhor teu Deus. Não adianta passar a semana assistindo o que não deve e chegar na festividade querendo que Deus faça milagre. Não adianta passar a semana distante do Senhor, stalkeando o Instagram a madrugada toda, e quando chega aqui diz assim: eu quero ver se o pregador vai fazer o da glória. O pregador não manda fogo em ninguém, irmão, porque o fogo não é do pregador, o fogo vem do céu, o fogo vem do alto, o fogo vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, culto envolve reverência. Segundo, culto envolve fé. Um contemporâneo de Jeremias, nesse mesmo período, Deus o levantou para profetizar também acerca do eminente juízo que Deus enviaria através da Babilônia. Abacuque, ele começa o seu livro escrevendo para Judá e dizendo para o Senhor: até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar e o Senhor vai ficar em silêncio? O povo está pecando, Senhor. O povo está em litígio. O povo está tudo desmantelado. E o Senhor não me responde. Me diz alguma coisa. Aí Deus responde o profeta e diz assim: vai para a torre de vigília, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer dentro de Israel. Eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Judá. O que eu vou fazer é tão grande que o quem passar correndo vai ver. Ele até se animou. Aí Deus diz assim: mas não é coisa boa não. Eu vou trazer uma nação tão perversa que os dentes deles parecem como um dente de leão, que a velocidade de destruição parece como a do leopardo. Esse povo vai vir como um justo juiz, aleluia, derrotando tudo e colocando o meu povo na prensa. Quando Abacuque escuta aquilo, o coração de Abacuque estremece, porque ele era fiel a Deus e ele sabia que apesar da maioria estar em pecado, apesar da maioria estar em apostasia, apesar da maioria estar abandonando Deus premeditadamente, ele sabia que ainda tinha crente fiel, ele sabia que ainda tinha um remanescente, ele sabia que ainda tinha crente que não ia na onda de ninguém, porque não trocava a presença de Deus por nada. E aí, por causa desses, ele vai perguntar ao Senhor: e o justo, Senhor? O que vai ser do justo no meio desse castigo? E a resposta está no capítulo 2, quando Deus dispara do céu e diz: Abacuque, o justo viverá pela fé. Aleluia. Abacuque entende tanto que no capítulo 3 ele vai fazer um dos maiores louvores do Antigo Testamento, quando ele vai começar a dizer: eu ouvi a palavra do Senhor e temi. Aí ele vai fazer uma oração, um louvor a Deus: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida. Do versículo 3 ao versículo 16 de Abacuque, ele está cantando, imaginando, ou por revelação, como seria a vinda de Deus para castigar a nação que ele está usando como justiça contra o seu povo. Mas no versículo 17 ele está dizendo: enquanto a bênção não chega, Deus mandou a gente viver
viver pela fé. E aí ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda, aleluia, que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, que não haja mantimento, ainda, aleluia, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor mandou viver pela fé, é pela fé que eu vou viver. Eu posso não estar enxergando, mas eu creio na promessa. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, mas enquanto eu não entendo, eu continuo caminhando, eu continuo adorando. Mas tu vai continuar adorando sem enxergar nada. É gente sendo abençoada da esquerda, gente sendo abençoada da direita, de trás, da frente, e tu não recebe nada. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: continua caminhando, porque tu não caminha pelo que não vê, tu caminha. Não é por vista, é pela fé. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Primeiro, o culto envolve reverência. Segundo, o culto envolve Fé. Terceiro, o culto envolve Adoração. adoração. A palavra adoração no hebraico é proskúneo ou proskúneo. No grego é chacha. Sabe o que significa adoração? Não é pular, não é fazer aviãozinho, não é marchar na terra, é bom. É pentecostal, assumimos nós no meio da igreja. É bom, mas isso não quer dizer que Deus está recebendo a adoração. A palavra adoração original é prostrar-se. E mais do que prostrar de joelho, é estar com o coração assim para Deus. É sair de casa dizendo: eu vou. Eu não quero saber quem não vai prestar. Eu vou prestar um culto de adoração. Eu vou render graças de louvor àquele que merece. Culto não é feito para homem. Não tem como você dizer que o culto foi bom ou ruim, porque a gente não tem termômetro de culto. Se o culto é feito para Deus, quem tem que receber? Me ajuda a pegar a Deus. Aleluia. E o que você trouxe para Ele? Tem alguém que trouxe alguma coisa aqui? Tem um vasinho de alabastro aí? Não precisa estar muito cheio não, mas quebra nesta noite. Quem sabe o perfume da adoração que tu trouxe para Deus. Deixa eu correr aqui, meu Jesus, segura esse relógio. Quando Jeremias está profetizando, chegou um momento que ele cansou dos insultos, ele cansou da perseguição. Eu não conhecia esse livro de Moinho de Secretário, mas disse que mesmo cansado, desprezível. Tem hora que o profeta se sente assim, a cantora se diz: não, meu pastor, a gente não tem nada para dar, a gente é tão desprezível, está cansado. E Jeremias sentiu-se assim. Calma que eu vou chegar no tema de vocês, mais 10 minutos eu calma, não vou alcançar os irmãos. Mas chegou no capítulo 20, Jeremias está cansado. Ele é colocado amarrado no tronco no capítulo 20. No capítulo 26 foi ameaçado de morte. No capítulo 37, dos versículos 11 em diante, acusaram-o falsamente e prenderam. No capítulo de número 38 foi colocado numa cisterna. Mas no capítulo de número 20 ele vai fazer uma oração ao Senhor. Ele vai abrir o coração e dizer para ele: eu estou cansado. Eu estou cansado, eu quero ser sincero ao Senhor. Aí no versículo 7 do capítulo 20, ele vai dizer: Senhor, tu me enganaste, tu me iludiste, iludido eu fiquei. Glória a Jesus. Tu fosse mais forte que eu e prevaleceste contra mim. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Versículo 8, ele continua dizendo: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo.
Deus. Ele disse: não dá mais. Está difícil. Porque ser crente como eles é fácil. Mas continuar pregando a palavra que o Senhor quer e viver em santidade é complicado. Aí o versículo de número 9, ele começa com uma conjunção adversativa. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus me falou: sempre existirá, em momentos de cansaço, um mais do Espírito de Deus para a vida do crente. Aleluia. Ele está orando. Eu não sei quanto tempo levou do versículo 8 para o versículo 9. Mas no versículo 9 ele começa dizendo: mas sempre que eu digo não o mencionarei mais, nem falarei mais em teu nome, é como se o fogo ardesse. É um fogo que queima até os meus ossos. Eu estou exausto tentando conter esse fogo, mas não dá. Meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? É melhor ser insultado do que lutar contra a presença. É melhor ser censurado do que tentar segurar a chama do Espírito dentro da gente. O que é que Deus está falando conosco? Continua chorando. Aí continua. Deixa que a unha bater. Dói. Mas Deus está nos convidando nessa noite a levar a semente andando. Aleluia. Meu Deus. Andando. Estou pregando talvez para tanta gente que está esmagado, que veio hoje pela misericórdia, só Deus sabe. Aleluia. Aí você veio ao lugar certo. Quantas vezes eu já disse, talvez se você é mais forte que eu não tenha dito, mas quantas vezes eu já disse a Deus: dá não para mim, meus irmãos. Vou ficar no cantinho sentado, tá bom demais. Eu não quero apanhar mais. Estou apanhando gratuitamente, tem gente que nem me conhece, nem gosta de mim. Olhando a minha cara já não gostou. O que é que eu fiz, Deus? Deus disse: você não fez nada. Você só está andando, chorando e carregando a semente. Aleluia. Meu irmão assim, para não. Aleluia. Até porque, quem conseguiu já parar aqui? Hein? Quantas vezes você já tentou? Um bocado, não foi? Você já disse assim: vou, mas não. Não, dessa vez eu estou falando sério, vou entregar tudo hoje. Aí quando chega, Deus diz: pastor, dá um abraço, você fica até acanhado de dizer alguma coisa. Sim, meu filho, eu queria falar com você. Sim, meu filho, o que é que você queria falar? Não, pastor, deixa para outro dia. Aleluia. Porque quando você chega aqui, você percebe, não tem lugar melhor. Você percebe que mesmo ferido, Aleluia. vale a pena continuar. Tem mais 10 minutos, eu espero. Quando ele faz esta oração, ele diz: não dá para conter esse fogo. Ele está dizendo: eu vou continuar, Deus, mesmo quebrado. Eu vou continuar. E Deus do céu, irmãos, cuida daqueles que são seus. No capítulo 39, talvez um dos capítulos que mais me chama a atenção, Jeremias. Tem tantos outros bonitos, capítulo 39. Mas no capítulo 39, antes da Babilônia invadir a cidade de Judá, Deus chama o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, e diz para ele: vem cá, capítulo 39, versículos 11 e 12. Tem um homem lá dentro, vocês vão invadir, pode arrasar com tudo, pode quebrar com tudo. Vocês têm a permissão para fazer o que quiser, toca fogo nos muros, derruba tudo. Agora tem um homem lá dentro
Aleluia. Esse daí tu não toca. Pois não, meu senhor. Quem é esse homem? O nome dele é Jeremias. Toque em todo mundo, mas e por que nele não? Porque nele não. Aleluia. Faz o seguinte, vá buscá-lo, cuide bem dele e não maltrate. Digo mais, o que ele pedir, você faça. Meu Deus. Sabe o que é isso? Cuidado. Aleluia. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando. Enquanto está levantando a mão para adorar, os bastidores ninguém está vendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Está trabalhando o teu futuro, o teu presente. Está dizendo: eu cuido dos teus. Até tentam contra a vida dos teus, mas Deus está dizendo: enquanto tu está aqui mesmo quebrado, eu estou dando livramento, eu estou dando graça, eu estou estendendo o cerco da minha justiça. Está no Salmo 37. O Senhor cuida da vida dos íntegros. A palavra que Deus mandou entregar para o Senhor e para e a herança deles permanecerá para sempre. Olha o que Deus diz para os senhores: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome vocês desfrutarão da fartura que vem do alto. Continua firme, que Deus está cuidando dos mínimos da terra. Quando ele começa o livro de Lamentações, do caminho, ele está cantando de forma fúnebre. É um canto de arrependimento. No capítulo 1 de Lamentações, ele vai dizer que estão envergonhados. No capítulo número 2, ele vai falar do opróbrio em si. No capítulo 3, parece-me até uma oração pessoal, visto que ele estava fazendo este canto para louvor de toda a nação. Mas no capítulo 3, depois você lê em casa, ele está dizendo assim: o Senhor me enganou, o Senhor quebrou os meus ossos, o Senhor enegreceu a minha pele, os meus dentes foram quebrados como areia fina. O Senhor fez tudo isso, mas eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor fez tudo isso, mas eu sei que tu és bom. Aí ele começa dizendo disso: eu vou me recordar, porque eu tenho esperança de quê? De que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Chega meia-noite e 1, tem misericórdia renovada para a nossa vida. Aleluia. Quem foi alcançado por esta misericórdia, por favor, levante a sua mão assim e dá um brado de vitória para o inferno estremecer. Aleluia. Vou entrar aqui no último capítulo para encerrar. No capítulo 5. Redobre a sua atenção aqui. Vou entrar no texto que vocês escreveram. No capítulo 5. Ele começa rogando ao Senhor por 3 coisas. É interessante o versículo 1. Aleluia! Vou botar na tela o versículo 1. Bota o versículo 1 na tela. Capítulo 5 de Lamentações. Ele começa dizendo: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. Olha a oração inteligente deste homem. Ele vai dizer 3 palavras aí: lembra-te, considera e olha. Parecem até similares, mas lembrar-se é referir-se ao ato de trazer algo à memória. Sabe o que ele está orando? Ele está dizendo: lembra, esse povo pecou, mas é o teu povo. Esse povo pecou,
mas foi o Senhor que levantou esta nação. Aleluia. Esse povo errou, mas quantos dias esse povo passou em oração e adoração ao teu nome no templo? Ele estava trazendo a memória, não que Deus precise disso, mas é a oração, é a forma material que ele tinha de falar para o Senhor. Lembra-te, Senhor, traz a memória de quem nós somos para ti. Traz a memória. Aleluia. Que chamou pelo nome. Aí ele vai dizer, considera. Considerar significa pondera. Reflete sobre isso que o Senhor está trazendo. E ele vai dizer, olha. E o que é olhar? É o ato de direcionar a visão para algo. Ele diz assim, Senhor, mantenha a tua visão em nós. Meu Deus. A gente pode estar errado, mas a única coisa que não podemos perder é o teu olhar. Pode trazer até o castigo, mas mantenha o teu olhar, Senhor. Continua olhando para mim. Não retiras a vista, Senhor, porque se o Senhor tirar a vista de mim, eu morro. Se o Senhor me esquecer, eu estou quebrado. Meu irmão, Aleluia. ele vai se lamentando. Aí no versículo número 17, ele vai começar com uma conclusão, uma conjunção conclusiva, direta. O por isso, versículo 17, ele vai dizer, por isso, sem brincadeira, eu ia começar agora, estou terminando. Por isso, ele está dizendo, por esta causa, está concluindo o pensamento do livro todo. Está aqui no texto que vocês escolheram. Por isso, por quê? Versículo 17 a gente leu. Nós pecamos. E por causa do nosso pecado nos sobreveio tudo isso. E o que nos sobreveio ocasionou três coisas. Primeiro, por isso, desmaiou o nosso coração. Coração desmaiado ou síncope cardíaca refere-se à perda temporária de consciência. Ele está dizendo, o que aconteceu fez esse povo esquecer, Meu Deus. temporariamente, a quem eles servem, de quem eles são. Aleluia. Dá para dizer para esse irmão, isso é a última vez que eu ouvi. Diga para esse irmão bonito aí. Diga assim, esqueça de tudo, mas não esqueça dele. Aleluia. Aleluia. Tem gente que diz isso, né? É ele, por ele, que eu estou na chuva. Como é? Me ajuda. Diz para o inferno ouvir. Diga de novo. Segura aí, deixa eu concluir aqui. Ele está dizendo, o teu castigo, as consequências do nosso pecado, desmaiou o nosso coração. Coração desmaiado, na maioria dos comentaristas bíblicos, se refere a um estado de desespero, medo ou fraqueza espiritual. Sabe o que é isso? É uma expressão figurada que descreve um coração que perdeu a coragem, que perdeu as forças, a capacidade de reagir diante das lutas e das adversidades. E nem sempre é o pecado que faz o teu coração desmaiar. As adversidades, quando batem em nossa porta, faz a gente ficar com o coração desmaiado, faz a gente esquecer das promessas que Ele nos fez, faz a gente esquecer a quem nós servimos, faz a gente esquecer aguardando a nossa casa, faz a gente esquecer do sangue nos umbrais da nossa porta, faz a gente esquecer quem é o dono da nossa vida, faz a gente esquecer quem foi que nos chamou para esta obra. Tem hora que a gente está esquecido, está com o coração
Você está enganado. Eu quero mais. É ordinário. É quando ninguém está vendo. É quando tu está sozinho. Que é você longe do altar. Ou tu só adora aqui. Mas eu sei que aqui chegaram adoradores. Aleluia. Está com o coração queimando aí. Está dizendo, Senhor, eu posso até não estar 100%, mas eu quero mais também. Tem alguém que quer mais aqui dele? Aleluia. Oh, Aleluia. Vou caminhar para o fim. Ele diz, primeiro, desmaiou o nosso coração. Aí ele continua, por isso, se escureceram os nossos olhos. A cegueira espiritual, irmãos, é a incapacidade de compreender as verdades espirituais e a vontade de Deus. Quando a gente está com o coração enfraquecido, desmaiado, a consequência, o outro abismo, é estar cego espiritualmente. E quando a gente perde a visão, a gente vive para reclamar. Quando a gente perde a visão, a gente vive para olhar o ministério dos outros. Porque aquilo dele está dando certo. Por que o pastor só dá a oportunidade a ele? Por que acontece isso? Por que isso? Por que aquilo? Deus me trouxe aqui para te dizer: olha para a tua chamada e olha para o que eu estou fazendo e já fiz por ti. Não perde a visão, pastor. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê nisso? Aí ele vai continuar. Ele vai dizer: pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Essa passagem descreve um cenário de isolação e abandono da casa de Deus. Porque o monte de Sião era o lugar da adoração, era o lugar da santidade, era o lugar de Deus ser exaltado. Ele disse assim: mas por conta disso tudo, a tua casa está abandonada. E isso aqui é muito sério, olha aqui para mim. Porque ele disse que as raposas é que andam agora. Pastor, me permite. Quando o povo está enfraquecido, se levantam raposas dentro da igreja para destruir o que está em flor e se aproveitar da fragilidade espiritual e do desespero dos crentes para levantar um falso avivamento e um falso renovo e dizer: receba, Deus está entregando agora. Vai, sai daqui, ninguém pode contigo, tu és isso, tu és aquilo. Meu Deus. Que pula aqui, mas continua se prostituindo no outro dia. Deus não vai encher o vaso se ele estiver rachado. Foi Jesus que disse: não se coloca vinho novo em odre velho. E vinho simboliza a presença do Espírito Santo. Aleluia. Pode fazer festa, pode fazer o que quiser, mas se o vaso estiver rachado, é só barulho, é só movimento. Conserta primeiro o vaso. Aleluia. Tira as rachaduras do vaso. Chega aqui, meu irmão. Mas não chega achando que tu é o super crente, não. Não chega achando que tu é o bala, que tu canta, que tu prega, que
que vocês escolherem. Nos aceita. Porque ele não está pedindo primeiro renovação, ele pede primeiro o quê? Conversão. Converte-nos a ti. Porque se não partir do Senhor a conversão, a gente não vai conseguir se converter. Ele está dizendo, eu estou pedindo a ajuda do Senhor. Aleluia! Eu estou implorando por socorro, Deus. Aleluia! Olha para mim, Senhor. Converte-nos. Faz eu me virar para ti completamente. Aleluia! Sabe o que é essa palavra conversão aqui no original? É epístreto no grego. E essa palavra é conversão radical. Tem outra palavra para conversão no Novo Testamento. Glória a Deus! Dá para botar capítulo 3, versículo 19, eu vou encerrar aqui. Ele está dizendo, faz o meu coração estar totalmente para ti. Olha o que ele está dizendo, nada mais importa, tudo é secundário. O que Aleluia! tiver ao redor, namorada, o que tiver ao redor, trabalho, faculdade, tudo vem em segundo plano. Eu quero o Senhor primeiro. Aleluia! Converte-nos a ti, Senhor. E a gente vai se converter. Aí ele vem entrar, renova os nossos dias. Como antes, olha aqui para mim. Mas renovo não vem antes da conversão. É a mesma coisa do que avivamento sem palavra. Renovo não vem sem conversão. Olha o que a Bíblia vai dizer em Atos 3:19. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venha assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Olha a palavra. Aleluia! Olha a palavra. Primeiro de tudo tem que fazer o quê? Arrependei. Se arrepender. E arrependimento é mais do que remorso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí vem as consequências. Se você for de verdade, estiver arrependido, com o coração queimando por ele, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai perdoar os seus pecados. Aleluia! Para que sejam perdoados os vossos, apagados os vossos pecados. Aí vem a consequência de você se converter, de se arrepender e de ser perdoado. Que consequência é essa? Virão tempos de refrigério. Aleluia! Vai ter tempo de refrigério na presença do Senhor. Vai ter tempos que não vai precisar, meu irmão. O pregador mandar você levantar a mão, você vai entrar aqui no Senhor e vai dizer: quero adorar a Deus. Aleluia! Fecha os olhos. Aleluia! Um caminho. Fecha os olhos. Endireitando as cada vez mais. Essa é a oração do povo. Aleluia! Diga isso para ele, meu favor. Oh, Jesus. Vai ficando de pé, por favor. Dá para cantar isso aí. Diga para o inferno abrir esta noite. De quem é a sua vida? Diga para ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Meu Deus! Dono dos meus dias. Escuta aqui. Minha hora já deu. Aleluia!
Olha aqui para mim. Não pense que Deus está falando com quem não é crente. Esse tema é para cada um de nós. Há uma conversão diária que precisamos fazer dele. Se ele não ajudar, você não consegue. Por mais crente que você seja, se ele não te ajudar, se não fosse ele, você não estaria nem de pé aqui nesta noite. Sabe por que vocês estão bonitinhos, uma faca para dar? Porque vocês são muito crentes. Aleluia. Dependentes. Tem a mão, cadê a mão dos dependentes do Senhor? Aleluia. Júnior, nós somos dependentes. Para te abraçar, abraçar a tua alma. 2, o Senhor cura as tuas feridas nesta noite. 3, dá um brado de vitória. Do céu nesta noite é confirmação da festa, é salvação de alma. Quando tem salvação de alma, é confirmação da festa. Aleluia! Tem mais alguém em nosso meio que ainda não aceitou esse Jesus? Aleluia! Olha aí do seu lado, irmão. Se tem mais alguém, Aleluia. glória a Deus. Não deixe. Está dizendo: você é meu e eu não vou te perder para Satanás. Amém? Quem vai orar por ele, levante a mão e diga amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Vamos orar em nome de Jesus.